Cara, existem umas questões que pedem o sentido da corrente na espira, ó, quando o ímã se aproxima ou se afasta da espira. Beleza? Vamos pegar aqui, ó, 4 situações. Ó. O ímã com o polo norte se aproximando, ok? Um ímã com o polo norte se afastando, beleza? Um ímã com o polo sul se aproximando, um ímã com o polo sul se afastando. E eu quero saber, ó, o sentido da corrente na espira, certo? Olha só, né? A gente tem 3 maneiras de pensar para resolver esse probleminha aqui, ó. A gente pode usar a lei de Lenz. A lei de Lenz é o seguinte, né? O campo induzido, ó, sempre se opõe à variação do fluxo. Quando o fluxo aumenta, o campo induzido tenta diminuir. Quando o fluxo diminui, o campo induzido tenta aumentar. Perto do ímã, o campo magnético é maior, né? Então, se a gente aproxima o ímã, o fluxo magnético está aumentando. Se a gente afasta o ímã, o fluxo magnético está diminuindo. Aproxima o ímã, o fluxo magnético está aumentando. Afasta o ímã, o fluxo magnético está diminuindo. Beleza? Daí basta agora a gente olhar como é que é o campo magnético externo, né? O campo magnético externo é aquele criado pelo ímã. Lembra? Ó, o campo magnético sai do norte, então esse campo magnético externo aqui, ó, é para baixo. Sai do norte, então o campo magnético externo aqui, ó, é para baixo. Beleza? O campo magnético entra no sul, então o campo magnético externo é para cima. O campo magnético entra no sul, então o campo magnético externo é para cima. Tudo bem? Agora vamos para o campo induzido, né? Se o fluxo magnético está aumentando, ó, o campo induzido tenta diminuir. Se o campo externo é para baixo, o campo induzido aqui, ó, é para cima. Beleza? E para o campo induzido ser para cima, né, a corrente aqui, ó, tem que girar no sentido anti-horário. Se o fluxo está diminuindo, o campo induzido tenta aumentar. Se o externo é para baixo, ó, o induzido é para baixo. Ok? Campo induzido é para baixo. E para o campo induzido ser para baixo, ó, a corrente aqui tem que girar no sentido horário. Aqui, ó, o fluxo magnético está aumentando, então o campo induzido tenta diminuir. Se o externo é para cima, para diminuir, o campo induzido tem que ser para baixo. Ok? Campo induzido para baixo. Para o campo induzido ser para baixo, né, a corrente tem que girar aqui, ó. Essa espira está assim, ó, na frente do ímã. Beleza? A espira está assim, ó. Vai lá a espira. A espira está assim, ó, na frente do ímã. Para o campo induzido ser para baixo, né, a corrente tem que girar aqui no sentido horário. E aqui o fluxo está diminuindo. Então o campo induzido tenta aumentar. Para aumentar, ele tem que ter o mesmo sentido do campo externo. Se o externo é para cima, o induzido é para cima. Beleza? Para o campo induzido ser para cima, a corrente tem que girar aqui no sentido anti-horário. Então eu descobri a corrente de cada um. Tudo bem? Tem uma segunda maneira de a gente resolver esse exercício. A segunda maneira é pensar na força magnética. Lembra, eu falei, né? Que sempre, eu vou apagar isso aqui, que sempre que se produz energia elétrica, aparece uma força magnética que atrapalha o movimento. Beleza? Atrapalhar o movimento significa o seguinte, né? Se o ímã se aproxima da espira, a força magnética é de repulsão. Se o ímã se afasta da espira, a força magnética é de atração. Tudo bem? Então como é que fica aqui, ó? O ímã está se aproximando da espira. Se ele está se aproximando da espira, né, tem que aparecer uma força magnética de repulsão, ó, que atrapalha o movimento. Beleza? Se aqui é norte, né, aqui tem que ser norte. E lembra, né? O campo magnético sai do norte. Para o campo magnético aqui ser saindo, né, a corrente teria que girar aqui no sentido anti-horário. Beleza? Ó, para ficar saindo. Aqui o ímã está se afastando da espira. Se ele está se afastando, a força magnética é de aproximação, sempre contrária ao movimento do ímã, sempre atrapalha.
Para atrair, né, o ímã, se aqui é norte, aqui teria que ser sul. E o campo magnético entra no sul. Então o campo magnético induzido aqui teria que ser entrando. Para ser entrando, a corrente teria que girar no sentido horário. Beleza? Aqui, ó, o ímã está se aproximando. Se ele está se aproximando, a força é de repulsão. Porque a força atrapalha o movimento. Beleza? Se aqui é sul, para repelir aqui tem que ser sul. E o campo magnético entra no sul. Então o campo magnético induzido é entrando. E se é entrando, a corrente gira no sentido horário. Aqui está se afastando. Se ele está se afastando, a força é de atração. Beleza? Contra o movimento do ímã. Aqui é sul, né? Para atrair o sul tem que ser norte. O campo magnético sai do norte. Então, a bobina gera um campo magnético aqui que é norte, ó. Campo saindo. Saindo, a corrente tem que girar no sentido anti-horário de novo. Tudo bem? E tem uma terceira maneira de resolver isso, que é um macetezinho. O macetezinho vai se basear no esquema da força de novo, tá? Só vou apagar aqui, ó, agora. Como é que é o esquema do macete? Não, bicho, mas tem uma galera que usa. O cara tem que pensar o seguinte, ó. Sempre que aproxima, a espira repele. Sempre que afasta, a espira atrai. Então vamos lá, né? Está aproximando, repele. Quem é que repele o norte? Norte, né? Então faz o norte assim, ó. Norte. Está afastando. Se está afastando, atrai, né? Quem é que atrai o norte? Isso, sul. Então escreve sul. Está aproximando, repele, né? Quem repele o sul? Sul. Está afastando, né? Está afastando, atrai. Quem atrai o sul? Boa, norte. E agora tu vai botar, ó, flechinha na ponta dessas letras aqui, ó. Para. Beleza? A gente já tem aqui direto sentido da corrente, ó. Corrente aqui no sentido anti-horário. Ó, acompanha as flechinhas, ó. Corrente aqui no sentido horário. E aqui no sentido horário. E aqui no sentido anti-horário. E fechou. Então tem três maneiras de analisar o sentido da corrente. Tá? Claro que a forma geral é essa, né? Lei de Lenz. Até porque ela ajuda, ó, a determinar o sentido da corrente em umas questões que não são tão simples assim. Como, por exemplo, uma espira entrando dentro de um campo magnético. Vamos ver como é que fica uma espira entrando dentro do campo magnético? Olha só. Galera, com uma espira entrando dentro do campo magnético, como é que fica, né? Imagina aqui, ó, que eu tenho uma espira entrando no campo magnético. Ó. Entrando no campo magnético. Eu quero saber, ó, como é que é o sentido da corrente na espira. Tá legal? Olha só, se ela está entrando no campo magnético, a gente já viu, né? Tem cada vez mais xizinhos aqui dentro. Então o fluxo magnético está aumentando. Se o fluxo magnético está aumentando, ó, o campo induzido tenta diminuir. Para diminuir o campo induzido e o campo externo tem que ter sentidos contrários. O externo é o que já tinha, né? O externo é para dentro. Então o induzido tem que ser para fora. Para o campo induzido ser para fora, né? A corrente aqui tem que girar no sentido, anti-horário. Certo? E se a bobina estiver saindo do campo magnético? Se ela estiver saindo aqui, ó. Ela está agora, ó, saindo do campo magnético. Se ela estiver saindo, ó, o fluxo magnético agora está diminuindo. Vai ter cada vez menos xizinho aqui dentro. Se o fluxo magnético está diminuindo, como é que funciona o esquema mesmo? Fluxo magnético diminuindo, campo induzido tenta aumentar. Se ele tenta aumentar, campo induzido e campo externo tem que ter sentidos o quê? Boa, iguais. E se o externo é para dentro, agora o campo induzido também é para dentro. Né? Se ele é para dentro, ó, para o campo ser para dentro, a corrente da bobina tem que girar no sentido horário. Aliás, tu sabe como é que é a corrente na entrada, já sabe como é que é na saída, né? Porque a corrente produzida é sempre alternada. Se na entrada a corrente é no sentido anti-horário, na saída a corrente é no sentido horário. Tudo bem? Detalhezinho, a gente poderia fazer diferente, né? A gente poderia fazer pela força também. Tudo bem que eu acho que é mais complicado até. Mas ó, se a espira está indo para a direita, a força magnética é sempre para onde? Para a esquerda. Só no fio que está dentro do campo, ó. Esse aqui não tem força. Esse aqui que está dentro do campo, ó, a força é para a esquerda.
Até se tu usar a regra da mão direita, né? Ó, campo entrando, pã. A força tem que ser para a esquerda, então a corrente nesse fio aqui é para cima. É beleza. Fechou? Anti-horário. Campo entrando, força magnética é para a esquerda, a força nesse fio aqui, a corrente nesse fio aqui é para cima. Fechou? Sentido horário. Ok? E eu posso ter uma situação, né, em que a espira aumenta a sua área dentro do campo magnético. Como é que a gente faz essa? Vamos ver então. Olha só, galera, tem um campo magnético de novo entrando, né? E agora tem uma espira, ó, dentro desse campo magnético, que ela aumenta a sua área. E quando ela aumenta a área, eu quero saber o sentido da corrente. Ó, se aumentou a área, vai ter mais x aqui dentro, menos x. Mais x, né? Então o fluxo magnético aumentou. Ok? Se o fluxo magnético aumentou, o campo induzido e o campo externo têm sentidos contrários. Então, se o campo externo era para dentro, o induzido aqui, ó, o que se forma pela corrente na espira, vai ser para fora. Para o campo ser para fora, a corrente aqui gira no sentido anti-horário. Ok? Fácil desenhar a corrente. Para eu sempre for fazer exercício, ó, deixa esse resuminho do lado ali, ó. Não custa nada, né? E à medida que vai fazendo o exercício, tu vai olhando o resuminho até o cara não esquecer mais. Beleza? Ó, vamos dar uma revisada geral. O que é importante o cara saber sobre indução? Primeiro, do que depende o fluxo magnético? Do campo, da área e do ângulo. Como variar o fluxo? Mudando o valor do campo dentro da espira, mudando a área ou mudando o ângulo, fazendo a espira girar dentro do campo magnético. Lembra que é assim que funciona a hidrelétrica, a termoelétrica e aí por diante. Beleza? Sempre que ele tem uma espira e produz uma força eletromotriz, isso gera uma corrente, que gera um campo. E esse campo obedece à lei de Lenz, que é uma lei de conservação de energia. Essa lei aqui é de Faraday. Tudo bem? Conservação de energia. Conservação de energia porque ela me diz que sempre que eu produzir energia elétrica, eu vou tirar essa energia da onde? Da cinética. Sempre eu vou ter uma força que atrapalha o movimento. Sempre. Certo? Se o corpo girar no sentido horário, vai ter uma força gerando um toque no sentido anti-horário. Se o corpo for para a direita, a força é para a esquerda. Se o corpo cair, a força é para baixo. E essa força, obviamente, aparece nos dois, né? Porque toda ação tem uma reação. Aparece no corpo que está andando e no outro que está parado. Como assim, Zaca? Tipo aqui, ó, né? Vai aparecer uma força magnética, ó, se a espira aumenta o seu tamanho, tentando diminuir o tamanho da espira. Mas vai aparecer essa força na espira e no ímã que está aqui gerando o campo magnético. Aparece nos dois. Ok? Porque toda ação tem uma reação. Isso. Naquela espira que tinha um ímã caindo, lembra? Quando o ímã estava se aproximando, aparecia no ímã uma força de repulsão que atrapalhava o movimento do ímã. Ok? E aparecia uma força no ímã, mas também aparecia onde? Na espira. Certo? Sempre toda ação, uma reação. Ok? E saber desenhar o campo induzido é sempre importante, né? Sempre que o fluxo aumentar, ó, o campo induzido e o campo externo têm sentidos opostos. Sempre que o fluxo diminuir, campo induzido e campo externo têm sentidos iguais. Com esse resumão aqui, ó, o cara resolve um bocado de questões. Certo? Falta a gente, tá? Matar essa aula, né? Falar só de uma coisinha. Transformadores. Para que servem os transformadores? Vamos lá então. Galera, como é que funciona e para que serve um transformador? Para transformar, né? Galera, transformador, primeiro, transforma o quê? Vamos lá, né? Isso aqui é o esquema básico, ó, de um transformador. Eu tenho aqui, ó, um núcleo de um material ferromagnético, beleza? Ou seja, ó, que pode ser magnetizado. Eu tenho uma espira enrolada aqui do lado esquerdo e uma espira enrolada aqui do lado direito. Não existe contato elétrico entre as duas espiras, entre os dois solenoides. Tudo bem? Aqui eu vou ter, ó, um certo número de voltas, vamos chamar N1 aqui, no solenoide do lado esquerdo, e um certo número de voltas no solenoide do lado direito. E como é que funciona o esquema? A gente faz o seguinte, ó. Esse daqui a gente vai chamar de primário. Primário. Primário, anota aí no teu caderno, é a entrada, é o que tu liga na tomada. O cara aplica aqui, ó, uma certa tensão V1. Tudo bem? Passa a corrente no fio. Quando passa a corrente no fio, né,
gera aqui, ó, um campo magnético para baixo. Tudo bem? Claro, se gera um campo magnético para baixo, que entra, lá embaixo sai, né? Isso magnetiza o núcleo de ferro. E dentro do segundo solenoide, ó, e que antes não tinha campo magnético, agora tem campo magnético. Porque esse solenoide magnetizou o núcleo de ferro. Certo? Então aqui não tinha campo magnético, agora tem. Se não tinha, agora tem, ocorreu aqui uma variação do fluxo magnético. A gente sabe muito bem, né? Que sempre que varia o fluxo magnético, certo? Aparece uma tensão, uma força eletromotriz induzida. Tudo bem? Então o cara aplica uma corrente no primário e aparece uma corrente no secundário. A gente pode até ver, né? Se o campo aqui fosse para cima, o induzido seria para baixo. Porque está aumentando, ele tenta diminuir, eu teria uma corrente assim, né? Certo? Só tem um detalhe importante. Para continuar tendo corrente aqui, ó, o fluxo tem que continuar variando. Para o fluxo continuar variando, o campo magnético produzido por essa espira, por esse solenoide, tem que continuar mudando. Ou seja, uma hora ele tem que ser para baixo, mas uma hora ele tem que ser para cima, uma hora tem que ser para baixo, uma hora tem que ser para cima. E para mudar esse campo magnético, tem que mudar essa corrente. Então, primeira coisa importante é que o transformador só funciona com corrente alternada. Olha só que legal, né? A hidrelétrica produz corrente alternada. E a termoelétrica corrente alternada. E quase todas as formas de produzir energia elétrica no planeta são alternadas. Então elas permitem alternada. Elas permitem o funcionamento do transformador. Beleza? Galera, aqui, ó. Como é que eu poderia calcular, ó, essa relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída? A gente sabe o seguinte, né? Que em uma única espira, a força eletromotriz induzida vai ser dada pela variação do fluxo magnético em função do tempo. Certo? Se eu tiver mais de uma espira, se eu tiver duas, por exemplo, essa tensão vai ser multiplicada por 2. Se eu tiver 3, vai ser multiplicada por 3. Então, ó, se eu tiver um conjunto de espiras, a força eletromotriz total produzida vai ser o número de espiras vezes a variação do fluxo magnético em função do tempo. Certo? Então, se eu passar esse N dividindo, né, a força eletromotriz produzida, ó, dividido pelo número de espiras, é igual à variação do fluxo magnético em função do tempo. Olha aqui, ó, o campo magnético de um lado e do outro é igual, né? Então, por espira, eu vou ter a mesma variação do fluxo magnético. Então, eu poderia igualar isso, né? A variação do fluxo magnético no primário com a variação do fluxo magnético no secundário. Certo? O que é a variação do fluxo dividido pelo tempo? É a força eletromotriz, que vai ser, na verdade, o valor de tensão, dividido pelo número de espiras. Então, a tensão no primário dividido pelo número de espiras vai ser igual a tensão no secundário dividido pelo número de espiras. Uma equação simples, né? Certo? Por exemplo, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O número de espiras aqui é o dobro, né? Então, o secundário, ó, dobra o valor da tensão do primário. Se o cara botar aqui 110 volts, aqui sai 220 volts. Certo? Se o número de espiras no secundário é maior do que no primário, se o número de espiras no secundário é maior do que no primário, eu vou ter, ó, um elevador de tensão. Se o número de espiras no secundário é menor do que no primário, eu vou ter um redutor de tensão. Ok? E para que serve o transformador mesmo, hein? A função real dele. Por que ele é importante? Deixa eu apagar aqui, ó. Galera, o homem possui um problema importante, ó, que é a transmissão de energia elétrica. Na transmissão de energia elétrica, né, passa corrente no fio. Como o fio não é ideal, tem resistência, ocorre uma dissipação de energia elétrica por efeito Joule.
E lembra, a potência dissipada numa resistência, ó, é dada por I quadrado vezes R. Para diminuir essa potência dissipada na fiação, ó, isso na condução de energia elétrica, beleza? Condução de energia elétrica, só tem duas alternativas. Ou a gente diminui o valor da resistência ou diminui o valor da corrente. Diminuir a resistência é complicado, né? Ou a gente põe um fio melhor condutor, de ouro, imagina, né? Dura 10 minutos lá. Ou a gente põe um fio mais grosso de cobre, o que também encarece muito. Ou a gente dá um jeito, ó, de não mexer na resistência, mas mexer na corrente. Fazer passar na fiação uma corrente menor. E na verdade, para isso que serve o transformador. Olha só, né? Sempre tem que valer o princípio de conservação de energia. Sempre, tá? E se eu não tivesse nenhuma perda aqui por efeito Joule, a energia que eu tenho na entrada de um transformador tem que ser igual à energia que eu tenho na saída. A energia que entra, ó, tem que ser igual à energia que sai, no mesmo intervalo de tempo. Tudo bem? Beleza? Então, se entrar 10 joules por segundo, tem que sair 10 joules por segundo. Então, essa é a fórmula da potência, né? Então, eu posso dizer que no transformador, a potência na entrada é igual à potência na saída, se não tiver perda. Como é que se calcula potência num circuito elétrico? Eu posso calcular a potência assim, né? Tensão vezes corrente, ó. Tensão vezes corrente. Então, o que faz um transformador elevador de tensão? Ele reduz a corrente na fiação. Certo? E esse é o grande segredo do transformador. Ok? Reduzir a corrente elétrica na hora de transmitir energia elétrica. Então, o cara tem lá uma hidrelétrica que produz tensão, vamos chutar aí uns 10 mil volts. Daí, antes de transmitir, ele passa por uma central que tem um transformador, uma subestação, e esse transformador eleva a tensão para 250 mil volts, 300 mil volts, 400 mil volts, e a transmissão, ó, desde a hidrelétrica até a cidade que o Zeca mora, ó, de energia elétrica, é feita a alta tensão e a baixa corrente, para dissipar menos energia elétrica. Daí vamos supor que a energia foi transmitida a 300 mil volts. Chega na cidade que o Zeca mora, passa numa subestação e essa tensão é reduzida e distribuída pela cidade. Antes de chegar na casa do Zeca, ainda passa por outro transformador, em que ela é reduzida de novo para 220 volts, para o Zeca poder usar. Zeca, por que não usa 300 mil de uma vez? Ah, é, né? Se o cara usasse a tensão a 300 mil, sabe a primeira vez que a criança põe o dedo na tomada? Era a última. Beleza? É uma tensão muito perigosa, né? Então o que eles fazem? Reduzem o valor de tensão para ser uma tensão mais segura. E a chance do cara morrer é menor. Zeca, qual tensão é mais segura? 110 ou 220? 110. Em compensação, para ter a mesma potência, a corrente que passa na fiação tem que ser maior a 110. Então a energia dissipada a 110 é maior. Beleza? Então 110 acaba desperdiçando mais energia. Então tiveram estados que optaram pelo mais econômico e tiveram estados que optaram pelo mais seguro. Por exemplo, Santa Catarina, onde eu moro, né? Pensou assim, se morrer não faz mal, vamos economizar. E tem outros lugares que se preocupam mais com a segurança, em que usam 110 volts. Mas a transmissão é feita a alta tensão. Por isso que é importante, ó, a gente produzir energia elétrica com corrente alternada. Sem corrente alternada, não dá de usar transformador. Uma pegadinha comum no vestibular. Falar o seguinte, ó, eu quero alimentar um rádio com uma tensão de 12 volts. Para isso, eu vou usar duas pilhinhas que juntas dão 3 volts. Pilha. Duas pilhas que dão 3 volts. E eu quero 12. Daí ele pergunta qual é a relação entre o número de espiras. Então o cara pensa, 3 para 12 tem que aumentar a tensão 4 vezes. Então beleza. A relação tem que ser de 1 para 4. Cara, errado. O cara nunca vai conseguir uma saída de 12 volts colocando pilha na entrada. Porque pilha fornece uma tensão contínua. Tem um lado que é sempre positivo e um lado que é sempre negativo. Então o transformador não funciona com pilha, com bateria de carro, com qualquer outro tipo de bateria. Tudo bem? Ele só funciona com corrente alternada. Não vai querer uma pegadinha dessa, hein? Galera, vamos detonar agora os exercícios lá, vai? Vamos fazer tudo. Tudo bem? Beleza?